versos 19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que Deus abençoe a sua palavra. Podem sentar. Seja a minha primeira palavra de congratulação aos irmãos que não praticam o erro que é denunciado neste texto. Os irmãos participam do culto solene da igreja, portanto não caem hoje nesta condenação. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. O costume dos irmãos é estar na igreja, no sentido de na reunião dos fiéis, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor e aprendendo. Assim deve continuar, porque nós somos abençoados com esta prática, especialmente quando esta prática ela denuncia o que nós somos na verdade. Somos carentes de Deus e buscamos sempre o seu poder através do conhecimento das ordens e das orientações do Senhor. Contudo, não é assim em todos os lugares, com todas as pessoas. No decorrer da semana, eu tive um grande privilégio de conversar com dois líderes cristãos muito sérios, nós passando por uma crise emocional e espiritual também, porque desmotivados porque, disseram eles, há um grande desinteresse dos membros da igreja com as coisas de Deus. E eles desceram alguns pormenores. Disseram assim: muitos na igreja estão cheios de muitos outros interesses. Muitos só querem diversão, entretenimento, como dizemos hoje. E nisto querem mais ser servidos do que servir. Eu tentei ajudá-los com alguns comentários. O primeiro que eu fiz foi o seguinte: lembrem que os fiéis são uma classe especial de servos de Deus. Não se enganem quanto à natureza do rebanho do Senhor. Eu fiz referência então a Lucas 12, versos 32 em diante, quando o próprio Senhor Jesus Cristo, em meio ao comentário sobre as preocupações mais variadas da vida, ele disse assim: não vos assusteis, ó pequenino rebanho, porque a vós foi dado o reino. Eu me lembrei, ao mesmo tempo que comentei com estes dois separadamente, o fato de que o nosso grande evangelista Billy Graham, que agora está com idade extremamente avançada, tem escrito sobre este assunto de maneira tão especial para a nossa orientação. Ele, certa feita, no decorrer do seu ministério, sem qualquer ira, porque ira não tem sido marca deste pregador servo de Deus ao longo de toda a sua vida, ele disse assim: eu estou convicto de que os verdadeiros crentes na igreja são 15% dos presentes. 15% dos presentes. Um dos pastores afetados espiritual e emocionalmente com a crise da sua igreja, ele disse assim: para mim, pastor, a esta altura o percentual é menor. Irmãos, Deus está presente no meio de poucos.
Ou nós nos esquecemos de Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. O segundo e último comentário que fiz com esses pastores, líderes da nossa convenção, foi o seguinte: nós não devemos esquecer que vivemos hoje o grande mistério da iniquidade. No meio do mistério da iniquidade, o amor de muitos esfriará, diz a palavra de Deus em Mateus 24, 12. E a menos que haja uma intenção pessoal de cumprir a vontade de Deus, amar e servir e adorar o nome do Senhor juntos, nós estamos fadados, todos nós estaremos fadados a esfriar na fé. Esta carta de Hebreus foi escrita num tempo muito difícil, de perseguição atroz, e é com aquele espírito pastoral, de cuidados com a igreja, que o autor desta carta, que é autor desconhecido, ele escreve interessado em ajudar pessoas para que experimentem mais da presença e da comunhão com Deus. E ele está falando para os irmãos, ele está falando para a igreja. Na leitura do texto que fiz, a partir do verso 19 até o verso 25, nós notamos claramente que, para motivar os crentes abatidos com perseguição e outras dificuldades, ele falou a respeito de Jesus. E Jesus, o Senhor da igreja, deve ser a primeira motivação quando nós queremos pensar a respeito da nossa participação no reino e a nossa participação na igreja. Por exemplo, nós somos motivados por Deus ao serviço e ao cumprimento da vontade de Jesus, quando nós pensamos a respeito do significado de Jesus Cristo. O texto sagrado aqui nos diz que Ele é o caminho vivo para Deus. É o único caminho para Deus, é o caminho vivo para Deus. A nossa confiança nele existe por causa de quem Ele é e por causa do que Ele fez e continua fazendo. Ele é Deus. Por causa de ter sido procurado por uma pessoa que está imersa em muitas falsas doutrinas, que negam peremptoriamente o fato da divindade de Jesus Cristo, eu tenho pensado muito a respeito de Jesus como Deus, porque Ele é Deus. Ele próprio disse isso. E há testemunhos bíblicos sobre esta realidade, na criação e também em outras oportunidades no Novo Testamento. Ele é Deus, homem que morreu por nós. E não há qualquer acesso ao Pai, acesso à divindade, a não ser através dele. E é neste particular que este texto nos diz algo muito importante no verso 20. Porque quando diz que nós temos plena convicção para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, esse lugar santíssimo não é aqui um lugar especial no templo. Erram aqueles que ainda têm esta convicção, porque nós conhecemos Velho e Novo Testamento. O santíssimo lugar no templo era apenas uma figura daquilo que haveria de ocorrer. O santíssimo para nós é a presença do próprio Deus. E é muito bom quando crentes que estudam a palavra de Deus sabem esta conexão, sabem esta verdade. Porque aí nós não lutamos por um lugar santíssimo. Aliás, há muitos hoje sobre a face da terra que se dizem evangélicos, que pensam que o lugar santíssimo é um monte, ou então é um determinado lugar, que é o santuário, o seu santuário, o santuário onde eles geralmente vão. Inclusive, nós temos aprendido que agora este lugar santíssimo tem a ver com a realidade da comunhão com Deus. É quando estamos com Deus que estamos neste lugar santíssimo. Mas o texto diz assim: por um novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. O véu, isto é, o seu corpo. E naturalmente que este véu aqui é figura que tem a ver com o templo lá de Jerusalém. No dia da morte do Senhor Jesus Cristo, quando Ele completou o plano de Deus e disse: está consumado, e se entregou para o Pai,
O véu do templo se rasgou. Então, essa figura de que o véu é o corpo de Jesus Cristo tem a ver com esta realidade vivida por aqueles que estavam ali em Jerusalém no dia da morte do Senhor Jesus Cristo. Sim, Ele é o véu, o seu corpo é o caminho para nós chegarmos a Deus. É por causa do que Ele fez que nós somos livres do pecado, somos limpos do nosso pecado para ter comunhão com o Senhor. Mas nesta parte lida, versos 19 em diante de Hebreus 10, nós aprendemos sobre Jesus que Ele é sacerdote. Aliás, toda a carta aos Hebreus fala muito a respeito do valor de Jesus como sumo sacerdote. Na velha dispensação da lei, o sacerdote era a ponte de acesso entre o homem e Deus. Homem e Deus. Mas agora a ponte, a única que existe, a única possibilidade de comunhão com Deus, é aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aqueles, na velha dispensação, que queriam ser purificados, eles se lavavam, eles eram aspergidos com sangue de cordeiros e cabritos. Nós sabemos isso da história do Velho Testamento, e a carta aos Hebreus faz referências a esta realidade. Era um ritual de purificação. Mas para nós não há mais ritual, porque nós temos a realidade de Jesus ter morrido pelos nossos pecados. E o texto sagrado, na carta aos Hebreus, constantemente repete que é eficaz porque é de uma vez por todas. Não é mais necessário este ritual. Aliás, há muitos outros rituais que têm de ser abandonados, que só são seguidos por igrejas onde há total abandono da verdade de Jesus Cristo e das verdades do Novo Testamento. Irmão, Jesus Cristo nos purifica totalmente. E é por esta razão, então, que nós temos esta plena convicção para entrar em comunhão com Deus. A convicção só virá quando nós, tendo ouvido esta palavra, tendo impregnado nossas mentes e corações com esta verdade, nós tendo esta certeza, nós não temos mais qualquer dúvida de que assim é. E nós chegamos sim, corajosamente, apesar de ainda estarmos a caminho de maior santificação, porque santificação é um processo. Nós podemos e experimentamos a presença de Deus. E nós devemos entender esta verdade. Amados, vale a pena confiar em Jesus Cristo. Porque quando confiamos em Jesus Cristo, quando vivemos em um ambiente de fiéis, onde constantemente esta palavra é lembrada, onde quando lemos os textos sobre esta matéria, confiamos, porque a palavra de Deus, nós experimentamos alegria e paz e segurança que o mundo sem Deus nem vislumbra, porque vive às cegas. Mas, irmãos, há uma outra afirmação importante neste texto, que é a afirmação sobre a experiência de culto com a igreja, culto com os fiéis, culto com a igreja. É por essa razão que no verso 25 está escrito: não deixemos de reunir-nos como igreja. Lamentavelmente é costume de alguns não se reunirem, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, naquela época alguns abandonaram o culto na congregação, por variadas razões. Por certo, por causa de preocupações. É interessante que, procurando matérias sobre este assunto para trazer aos irmãos, eu encontrei 20 razões porque nesses nossos dias algumas pessoas não vão ao culto público de suas igrejas. Ao culto das suas igrejas. Eu separei apenas 10 para não ser tedioso. Ouçam com atenção. Por que razão muitos não vão à igreja hoje? Um disse assim: são pessoas afirmando sobre sua própria realidade. Nós queremos crer que foram fiéis à sua experiência. Nos domingos eu gosto de passear para ver as obras de Deus. Confesso aos irmãos que eu penso muito nesta razão que esta pessoa deu. Não vou à igreja porque gosto de passear e ver as obras de Deus.
Quando saio da minha casa, eu passo por uma porção da Ponta Negra, que está, por sinal, muito bela nesses dias, mas quase insuportável por causa do número de pessoas, né? Porque a Ponta Negra é pequena para a cidade de Manaus, como bem sabemos. Eu vejo muita gente assim, que gosta de passear no domingo, mas é todo domingo mesmo. Alguns deles a gente observa e já sabe até quem é, até por observar como eles andam. Cada pessoa tem um jeito de andar, né? Alguns andam tão desajeitados, a gente grava. São as mesmas pessoas, quem sabe, no meio dessas às que me refiro, gostam de passear para ver as obras de Deus. Segunda razão, o mundo é a casa de Deus e eu posso cultuá-la em qualquer lugar. Terceiro, que utilidade tem ouvir um homem ler um discurso? Também sei ler. Também sei ler. Boa lembrança para pregadores que sempre leem as suas mensagens. Alguns fazem porque precisam. Nós o respeitamos, mas o importante é entender o conteúdo do que dizem. E o principal é que sejam verdadeiros, que muitos, lamentavelmente, hoje não são. Quarto, trabalho a semana toda e domingo é o único dia que eu tenho para a família. Parece nobre, né? É o único dia que eu tenho para a família. Só não é tão nobre quando, porque a casa do Senhor foi abandonada, a participação com a igreja foi abandonada, os filhos desencaminham, trazem só desgraça para si mesmos, e a desgraça nunca é trazida apenas para si mesmos, em qualquer caso. A família toda sofre, toda. Durante a semana eu ouvi um testemunho desgraçado sobre esta realidade. Toda a família sofre. Ah, mas eu cuidei da família. Quinto, no domingo de manhã eu cuido dos meus negócios pessoais e uso o resto do dia para descansar. Sexto, não vou para não ser hipócrita. Quando eu li esta, não vou para ser hipócrita, eu lembrei a história que Deus queira que seja uma anedota. É a história de um pastor que cedo de manhã não acordou, a esposa já havia preparado o café, e ela voltou e já estava dormindo, ela mexeu com ele e disse: meu filho, hoje é domingo. Eu disse: fique, já está, a hora de irmos para a igreja está chegando. Disse assim: hoje eu não vou à igreja. E ela, na intimidade do lar, a esposa do pastor disse assim: mas meu filho, por que você não vai à igreja? Disse assim: porque lá só tem hipócritas. Ela disse: não se esqueça de que você é o líder deles. Deus queira que seja uma anedota. Sétima, as minhas roupas não são próprias para ir à igreja. Oitava, só vou quando tenho vontade. Nona, ir à igreja não me levaria aos céus. Vi uma história interessante de uma garota de 11 anos que foi ter com o pastor, e o pastor perguntou: mas você não tem vindo do céu? Eu sinto muito isso. Aí o pastor, querendo abençoar a garota de 11 anos, no gabinete pastoral, estava ali com outras amiguinhas, disse assim: mas também a igreja não leva aos céus, né? Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, ele disse assim: mas é bom que nos lembra dos céus. A garota de 11 anos disse isso para o pastor: mas é bom que nos lembra dos céus. E décima e última, já recebi o suficiente de religião. Se você um dia fez assim, abandonou a igreja, por que você abandonou? Graças a Deus que você deixou para trás aquela prática, e você está fazendo melhor. Pelo menos há evidências desta mudança na sua vida hoje de manhã. O grande pregador John Moffat tinha 3 razões para dizer por que pessoas abandonavam a igreja. Ele disse: primeira razão é temor, medo de demonstrar lealdade a Cristo. Porque na sociedade, ele disse isso há muito tempo, mas ainda vale. Na sociedade, muitos criticam quem vai à igreja, muitos ridicularizam quem vai à igreja. Então, para não serem ridicularizados, alguns decidem ser discípulos secretos. E aí eu encontrei uma afirmação interessante: ou o discípulo abandona o segredo, ou o segredo destrói o discípulo.
Discípulo secreto acaba sendo destruído. E destruído, no seu seguir a Cristo, não vale mais nada para o testemunho que é absolutamente necessário no meio do mundo de Cristo. Moffat disse também que a segunda razão que ele entendia muito excluir a igreja é por causa do orgulho. Na igreja nós temos contato com gentinha. Alguns, de fato, pensam assim. Eu lamento dizer para os irmãos que eu tenho um exemplo de alguém que ia a uma certa igreja que eu pastoreei, que abandonou a igreja porque tinha gentinha. E o resultado na vida daquela família que abandonou a igreja porque só tinha gentinha foi o mais dramático possível. E eu não conto mais qualquer detalhe sobre a desgraça que a família experimentou, porque eu não quero que qualquer um dos irmãos vá dizer que eu estou citando um caso desta igreja. Mas é um drama. A igreja, por sinal, só é igreja por ela é heterogênea. Sim. Ricos e pobres, intelectuais e ignorantes, no sentido de ignorar verdades tão comuns no meio de uma sociedade como a nossa. O orgulho faz com que alguns abandonem a igreja. Terceira coisa que Moffat dizia, porque abandonou a igreja, desvalorização da igreja. Para que iria a igreja? O que é que ela poderia contribuir para a minha vida? Para este, segundo Moffat, há uma certa superioridade intelectual, orgulho social também. Mas nós sabemos que a igreja tem muito a contribuir para a igreja. Se não tivéssemos, Jesus Cristo não teria fundado a igreja com as características que ela tem. O Novo Testamento não teria sido tão pródigo em afirmações sobre funções da igreja. Adoração, serviço, comunhão, ensino, pregação, tudo isso nós precisamos. A adoração conjunta nos edifica. Nós não estamos na igreja apenas para receber, nós devemos estar na igreja para dar. Aliás, é uma maravilhosa descoberta esta de saber, de reconhecer que eu tenho de dar. Não é à toa que, vez por outra, em nossa igreja há um curso sobre 12 talentos, porque nós queremos que membros da nossa igreja, isso deve ocorrer em qualquer igreja, nós temos que saber para que estamos aqui, no sentido de contribuir para o progresso do reino de Deus e o progresso também da igreja local. A palavra de Deus fala sobre o encorajamento mútuo, fala sobre o incentivo para o amor e as boas obras. Com certeza, se nós analisarmos bem, alguma sensibilidade, Deus queira, e eu creio que é assim, crescente na nossa vida, é por causa do contato com outros irmãos que, dedicados a Jesus Cristo e à igreja do Senhor Jesus Cristo, vão se aprimorando e falam a respeito do assunto e se envolvem com ministérios os mais variados. Alguns são ministérios oficiais da igreja e mesmo da denominação, mas outros são ministérios pessoais. E assim deve ser. E assim vamos crescendo e vamos glorificando o nome de Deus. Conheço história após história, cada história fabulosa, inspiradora na vida de alguém que, tendo descoberto o seu talento, começou a usar o seu talento. E estas pessoas se transformaram não apenas em muito hábeis na utilização de seus talentos e dons, capacidades divinas para o cumprimento do ministério. Não, irmãos, essas pessoas se tornaram felizes. Algumas passaram até por um abandono total de pensamento suicida, de depressão, de sentimento real de inutilidade. Porque agora sim eu tenho algo para fazer e algo para Deus. Em nome de Jesus eu opero desta forma. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado com esta realidade apresentada no texto sagrado. Quando esta palavra nos é dada aqui no capítulo 10 da carta aos Hebreus, nós devemos entender, é para nós.
Porque quem sabe, eu estou participando da vida da igreja até aqui, mas eu estou muito tentado, pelas mais variadas razões, não apenas as que citei, a abandonar a igreja. Por vezes, todos nós temos algum surto de falta de sabedoria espiritual, e às vezes motivado por um escândalo na própria igreja, de líderes e liderados. Aí nós dizemos, não, eu vou abandonar. E uma coisa seria mais simples se fosse um abandono desta primeira igreja, ou da igreja onde você participa. O pior é que geralmente o abandono da igreja local que nós amamos, muitas vezes é o abandono da igreja do Senhor Jesus Cristo, no sentido mais global possível. É possível isso. O meu pai, Hamilton, sempre foi dedicado a Deus. Mas um dia passou por uma terrível desilusão na primeira igreja batista do Pará. Porque ele era um homem sério, de palavra, ele foi chamado pela igreja para ir até Fortaleza convidar um pastor de lá, que estava sendo convidado para a igreja. E ele entendeu que isso era um privilégio muito grande. Ir enviado pela primeira igreja batista do Pará a Fortaleza para convidar um nobre pastor que a primeira do Pará desejava ter como seu líder. Quando ele estava lá já há alguns dias, pouco antes do momento de falar com o pastor, ele recebeu a notícia de que ele devia cancelar o seu intento, porque num certo levante que houve na igreja, foi cancelado o convite àquele e um outro seria o pastor. Meu pai ficou tão desestimulado com isso que começou a criticar muito a sua própria igreja, que é a igreja onde eu cresci até a adolescência. E era sério, e era difícil. Alguém tão ajudador e envolvido, de repente, desestimulado, deprimido, falando mal da igreja. É claro, a igreja sempre terá aquilo que nós quisermos falar mal, se nós temos campo para isso. Mas há tantas coisas boas. Mas o meu pai ficou doente. E foi meu prazer dizer para o meu pai o seguinte: meu pai, abandone a primeira de Belém imediatamente. Eu já era seminarista. Abandone. Mas como? Ele disse: é melhor o senhor abandonar este lugar do que cultivar esta tristeza e desestímulo na sua vida. Irmãos, eu estava certo, porque ele abandonou a igreja, mas porque servo de Jesus Cristo foi para outra, onde ele se envolveu inicialmente com trabalhos extremamente simples, mas onde ele teve o prazer de servir a Deus restaurado, no meio de irmãos simples, de um dos bairros da cidade de Belém. Mas ele encontrou, ele reencontrou o prazer de estar no meio dos irmãos, sendo encorajado. Oportunamente, depois de muitos anos, ele então voltou para a primeira igreja batista de Manaus, até os últimos dias da sua vida. Mas, amados, muitas vezes nós temos sim dificuldades com a igreja e tentações. E é por causa destas tentações que nós precisamos ouvir textos como: não deixemos de nos reunir outros como igreja, mas quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, nós estar na igreja, irmãos, também é uma lição aqui. Não é só para estarmos recebendo o que a igreja apresenta. Porque a igreja séria, irmãos, não está aqui para divertir os irmãos, nem no sentido. Isso não quer dizer que não haja prazer, mas o assunto não é diversão, não é entretenimento. Às vezes até parece, né? Nós vivemos um tempo mau. Eu passei sexta-feira na frente de uma igreja grande e estar lá, está escrito lá para quem passar, de ser um show da fé. Lá é, aqui não é não. E nem nós estamos aqui para dizer o que agrada, necessariamente. Aliás, a igreja deixará de ser igreja se ela só diz o que me agrada, especialmente se eu não sou temente a Deus. Lá aquele pastor é maravilhoso, conta muitas piadas. Aquele pastor é maravilhoso, nunca disse uma palavra mais dura. Isso não é pastor, irmãos, isso é impostor.
diferentes. O pastor prega a palavra, né? Por exemplo, se algum dos irmãos aqui é relapso na sua participação na vida da sua igreja, irmãos, é a igreja que você escolher. Não tem de ser esta. Pode ser qualquer uma, pode ser uma dessas igrejas onde você é tido como espiritual, como o seu pulo é no mínimo de 1,5 metros. Não, vá lá. Vá lá. Você não é obrigado a estar em igreja nenhuma, mas é preciso estar na igreja do Senhor. Porque na igreja do Senhor, quando a palavra do Senhor é pregada, a palavra do Senhor toca os corações, muda as vidas. Tira do caminho mau e guia pelo caminho eterno. Por vezes, membros da nossa própria igreja, é sério, experimentam o mau caminho, mas é tão interessante quando, tantas vezes, tendo eles escolhido isso, e ninguém de nós poderia limitar, nem seus pais, nem a igreja, nem seus líderes, lá mesmo, por causa daquilo que eles ouviram, por bom tempo na sua vida, o Espírito Santo de Deus toca. Uma das histórias que eu mais aprecio sobre isso, sobre gente que abandona a igreja e o Espírito de Deus lá no mundão, na desgraça, toca, é a história de um jovem que não está mais entre nós, porque casou e foi para outra igreja, está sendo grandemente abençoado, mas ele um dia entrou no meu gabinete para dizer o seguinte, ele disse: pastor, eu andei fora do caminho, e eu fiquei unido. E ele disse: eu fui a uma boate da nossa cidade, por sinal lá na Ponta Negra, eu estava lá na Nova Farra. A mocinha com quem eu estava olhou para mim e me reconheceu e disse assim para mim: mas tu não és lá da primeira igreja batista de Manaus? Aí ele meio sem graça, né? Disse: sou. Aí ele não esperava a próxima linha: e o que é que tu estás fazendo aqui? O que é que tu estás fazendo aqui? Bendita palavra. Irmãos, ele veio correndo, endireitou a vida. Eu tenho acompanhado a vida dele, impressionante. Ele foi casado com uma moça preciosa, que ele não merecia, com certeza. Obra de Deus na vida dele. Imagine se ele tivesse escolhido uma piriguete daquela. Onde ele estaria agora? Fora da igreja. Porque ela diria: eu gosto dessa gandaia. E você, se me ama, vai comigo. Aliás, esta é uma história triste. Eu sei que deve haver entre nós mulheres que não são casadas com servos de Deus, que ouvem isso deles. Esta é uma demonstração que tu não me amas. Irmãos, quem ama a Deus sobre todas as coisas, amará o seu próximo, amará o seu marido. E ama, mas porque ama, confronta. Amados, que na vida dos irmãos e na minha, não passemos pela experiência de alguns, agora entre nós, fiéis, constantes na obra do Senhor, que ao chegar de volta da desgraça, do inferno, como eles mesmos classificaram, disseram assim: pastor, eu estou voltando, eu lamento ter desperdiçado, eu lamento os meus grandes sofrimentos, por ter saído do lugar de onde nunca devia ter saído, a igreja do Senhor Jesus. E é verdade, quando nós estamos abatidos, deprimidos, desencorajados, a ponto de jogar tudo para o ar, e naquele sentido de linguagem figurada de depressivos que já estão planejando tirar a sua própria vida. Como é maravilhoso estar no meio da igreja, que canta a respeito da fé. E não é uma fé fictícia, não, é a fé experimentada. Fé que, se eu não estou experimentando agora, por causa das minhas fraquezas pessoais, o meu irmão em Cristo que está ao meu lado está experimentando em alto nível. E a igreja toda cantando a música sobre a graça de Deus, as maravilhas da salvação, a orientação segura que nós temos. A pessoa deprimida sai dali totalmente diferente, e tantas vezes diferente porque tomou uma decisão. Este é o meu lugar. O meu lugar é no meio dos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. O meu lugar é numa igreja, e toda a igreja tem a oportunidade dessas realidades, no sentido de denominações.
Uma igreja que tem o irmão A, o irmão B, o irmão C, a irmã tal, que continua a dar testemunho da fé, apesar das tragédias enormes que têm ocorrido na sua vida, mas ela tem passado por essas tragédias vitoriosa. E a vitória não é só dela, a vitória é de outros que a conhecem profundamente e sabem que aquelas experiências com Deus são reais. Experiências com Deus onde, eu estou ressaltando o seguinte, no convívio com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui para abençoar. E ai de nós se não abençoarmos, insistentemente, determinadamente. E é porque nós queremos continuar abençoando que nós devemos fazer um voto a Deus e haja o que houver, mesmo se sacrifícios forem necessários, que nós permaneçamos fiéis à reunião com a congregação dos justos. Justo é justificado por Deus, não é perfeito, dos justos, onde a palavra de Deus é levada a sério, porque Deus é assim. A minha oração é que os irmãos permaneçam fiéis. E se tentados a infidelidade na participação com a vida da igreja, orem sobre o assunto, comentem com pessoas de sua confiança e multem enquanto há tempo. Porque é necessário, nesses dias tenebrosos em que vivemos, é necessário que nós demos testemunho desta verdade do autor da carta aos Hebreus, quando ele diz: não abandonemos a congregação. Eu acrescento, como é lamentável na vida de alguns. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, e fortalecidos nós sejamos usados para a glória do Senhor.